Olá pessoal, meu nome é Andreice. Eu sou Edmilson. Eu sou o Bernardo. Nós somos alunos do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Kennedy. E esse é o PodPet. A gente está aqui hoje para poder falar um pouco sobre alimentação natural para cães e gatos. E para a gente poder falar desse assunto com bastante propriedade, responsabilidade, conhecimento, a gente está aqui hoje com a nossa convidada especial, doutora Sabrina de Oliveira, que ela é médica veterinária, graduada pela Faculdade Univerticas de Matipó em 2020, pós-graduada em Medicina Veterinária Integrativa pela Faculdade Arnaldo em 2022. Atende presencialmente em BH e faz consultorias online, tem pacientes por todo o Brasil e também em mais 4 países. É criadora do método Quantic Pet, onde trata não apenas as doenças, mas também busca entender e nutrir as necessidades físicas, mentais, emocionais e energéticas do pet. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, da gente poder falar desse assunto tão bacana, né? Trazer mais coisas novas aí da medicina integrativa, da parte da nutrologia, e a gente poder estar aqui hoje para bater esse papo e trazer mais luz sobre esse conhecimento aí. De onde surgiu a ideia da alimentação naturais para cães e gatos, que são animais domesticados há tempos e já habituados à ração? Vamos lá. Então, quando a gente pensa na alimentação de cães e gatos, os cães, a gente tem que lembrar que a ancestralidade deles veio da selva. Então, o cão, ele compartilha o DNA que é 99% igual ao do lobo. Tanto é que se o cão cruzar com o lobo, nasce descendente fértil. Então, a parte da anatomia e da fisiologia do cão é carnívora. Do gato, a mesma coisa, né? Ele vem descendente dos felinos, felídeos. O que acontece? Mais ou menos uns 30 mil anos para cá, que nós humanos começamos a domesticar os cães, né? Então eles ficaram cada vez mais domesticados e com isso essa parte de carnívora deles começou a ficar mais flexível. Por isso que a gente fala que o cão, ele é um carnívoro oportunista. Porque, por exemplo, toda a parte da fisiológica dele é carnívoro, mas ele rouba um pão, rouba um bolo, né? Então o corpo dele se adaptou a isso. E com o tempo que o ser humano começou a domesticar o cão, ele começou também a se adaptar com a refeição que ele recebia. Então a gente pega aí nos anos 50, década de 50, 60, nossos avós, nossos pais, eles alimentavam os cachorros com comida na casa, né? O cachorro comia a sobra do almoço, angu. Exato. Então assim, né? E tem muita gente assim e ainda tem, é verdade, tem sim. E com isso, tanto é que antigamente a incidência das doenças, os cães, não eram as doenças que tem hoje, que é diabetes, uma queratite, atopia, não existia isso antigamente. Certo. Eram doenças com deficiências nutricionais, né, problemas de articular por conta de desbalanço de cálcio, por conta da alimentação que tinha, que era uma alimentação toda desbalanceada, que era alimentação humana mesmo, né? E depois, mais ou menos da década de 70, 80 em diante, começou a ração no Brasil, né? Especificamente aqui, a ração começou a ficar difundida. E aí começou, né, essa questão de falar que a ração ela é balanceada e completa. E realmente, né, gente, a gente não pode falar mal, porque a ração foi fonte de alimentação durante muito tempo para os cães, para os gatos, né? Tem uma quantidade mínima ali de nutrientes e foi a base. Só que aí, nesse tempo, né, começaram a surgir muitas doenças de cães que não tinha antigamente. E vários estudos começaram a ser feitos, né, eles mostraram que realmente ração tem muita relação com muitas doenças que a gente tem hoje em dia. Então, tudo isso influenciou nessa evolução que a gente teve aí, né, dos animais. E o cão, ele é carnívoro oportunista e o gato, ele é um pouco mais delicado, que ele é carnívoro estrito, ou seja, ele é totalmente carnívoro. Se ele receber uma dieta à base de carboidrato, vai dar problema. O corpo dele não vai dar conta a longo prazo, né? Vai sobrecarregar. E quando a gente fala assim da ração, quais os benefícios da ração? Por quê? Se a gente fosse falar para um tutor, por que de não usar a ração? Tá, então vamos lá. Para eu responder isso, eu vou puxar o gancho para a parte da fisiologia digestiva deles, dos cães e dos gatos, dos carnívoros, né? O que acontece então? Quando a gente pensa no nosso cãozinho, no nosso gatinho, eles têm o quê? A parte dos dentes. Eles têm caninos, então eles têm dentes pontiagudos, né? Aí traz ancestralidade para quê? Para rasgar a presa, para prender, né? Dilacerar. Então eles não são como os herbívoros, como os equinos e os ruminantes, que ficam mastigando, né? Eles não têm esse movimento mastigatório. Outra coisa, eles não têm amilase salivar, que é o quê? É a enzima que a gente tem na língua que degrada carboidrato. Cão e gato não tem. Então, nós humanos temos, a gente come um pão, né? A degradação já começa na boca, e eles não, né? E a gente desce, a gente vê, tanto é que na parte do estômago dos cães, ele é dividido em 2 partes, e na primeira parte, ele dilata muito para receber muito alimento, como se fosse na selva, né? Que não é todo dia na selva que o lobo, o cão do mato consegue uma caça. Isso, então já é também do cão, anatomicamente, a primeira parte do estômago, ela dilata, e a partir da segunda parte, a parte de baixo, do antro, que começa então a produção de ácido clorídrico das enzimas aí, com uma pepsina, né? Então tudo isso para digerir proteína.
A gente descendo mais um pouquinho, a gente vai lá agora no intestino grosso, o seco, né? Aí a gente é dividido, no caso, no intestino grosso. O seco, ele é muito pequeno. Diferente dos herbívoros, como o ruminante e o equino, que eles fermentam muito pouco. A fermentação do cão e do gato é muito pouco. Então é para o quê? Para ele comer a comida já passar pela parte digestiva e já ser eliminada, né? Então a gente vê que tem mudanças aí que já mostra pra gente que realmente se receber uma dieta à base de carboidrato, vai dar problema. Sim. Aí entra então a questão da ração. Por que eu bato tanto nessa tecla? A alimentação natural, ela é dividida. Então ela tem a parte das carnes, a parte do carboidrato, um carboidrato bom, que a gente fala carboidrato complexo, a parte dos vegetais e das vísceras. Agora, quando a gente pensa na ração, o maior teor da ração é carboidrato, para ela ficar seca daquele jeito e ficar rentável, né, financeiramente. Sim. Então, o processo da ração, o que eles pegam? Eles pegam restos de presa, restos de carne da nossa alimentação humana, né, de abates aí de indústrias, vai para a parte alimentar de pet, né? Junto com isso, tem todo o processo que chama de graxaria, que passa por um processo de altas temperaturas, e esse material, então, ele é feito extrusão junto com amido, que muitas vezes é um carboidrato de baixa qualidade, que é milho, soja, né, trigo, e aí, então, vira ração. Então, além da ração ela ter muito carboidrato, não são carboidratos de qualidade. Ela não tem a proteína, né? A proteína animal mesmo, de forma satisfatória que deveria ter. E tanto é que a maioria do grau de proteína é proteína vegetal, não é animal, que tem na ração dos cães e dos gatos. Soja. Isso. E além disso, tem a parte também de muitos aditivos sintéticos. Agora a gente vai falar do pâncreas, que é um órgão tão importante. Então, o pâncreas, ele secreta enzimas que trabalham na digestão. Quando o pâncreas de um carnívoro, no caso de um cão, é muito sobrecarregado de carboidrato, ele começa a ficar muito inflamado. E aí vem pancreatite, vem essas alterações endócrinas, metabólicas, né? E aí tem essa mudança para pior do corpo inteiro, da imunidade, né, da parte cognitiva. Já tem estudos mostrando que tem alterações neurológicas por conta de inflamação do corpo, por conta de carboidrato. Né? Então chega a afetar todos os sistemas, né? Quais os tipos de alimentação natural? Vamos lá. Então a gente tem 3 tipos de alimentação natural hoje em dia, né? Que é a alimentação cozida, a alimentação crua, sem ossos, e crua com ossos. Então, a alimentação cozida é a mais falada, a mais conhecida, que os tutores mais buscam, né? Vamos falar das vantagens e desvantagens de cada uma. Então, como é que é a composição da alimentação natural? É carboidrato, proteína, que é carne, né? Vegetais e vísceras. E aí a gente tem os complementos obrigatórios e os complementos opcionais. Então, ômega 3 tem que entrar, algumas vitaminas tem que entrar também. Porque comparado à ração, a ração tem um nível mínimo ali de vitaminas e minerais. Né? E a alimentação natural sozinha não tem. Então a gente tem que suplementar essa dieta para não ter nenhum risco de anemia, né? De algum problema aí por conta de falta, né? Que vem oriundo da alimentação. Então a gente tem esses compostos, componentes. E a alimentação cozida, por exemplo, ela é, como o nome fala, tudo é cozido. Então as carnes são cozidas, as vísceras, né? Os carboidratos e vegetais. E uma coisa que a gente já vamos tirar esse tabu aí, de desmistificar isso, a alimentação natural, ela é barata. Tem gente que acha que ela é muito cara, que é mais cara que a ração. É o que a gente come. Então a gente pensa aí no carboidrato, uma batata doce, né, dependendo do arroz parboilizado, arroz integral, inhame, mandioca, carne de boi, carne de porco, carne de frango, né? Vísceras, pensa no fígado. Então é uma coisa que todo mundo come, né? Chuchu, abobrinha. Então, assim, é muito... Financeiramente, acaba ficando até mais barato que uma ração super premium aí, que é mais cara. Uma ração igual para um animal, já que precisa de uma ração terapêutica. Isso, nossa, é totalmente diferente. Exato. De valor, assim. E aí a gente tem a dieta terapêutica, né? Que aí a gente tem tipos de doenças e tem dietas de alimentação natural próprias para aquelas doenças também. Então, aí a alimentação cozida... Então, a alimentação cozida, ela é mais, né, falada, mais difundida. Aí vem a desvantagem dela, qual que é? O tutor tem que ter uma preparação, então não dá para deixar de última hora, né? Nossa, acabou tudo e amanhã tem que fazer, não dá. Então tem que ter um planejamento, né? Tem que ter essa organização. Demora um pouco, né? Que tem que cozinhar tudo, tem que pesar, então é um pouco demorado também a parte da mão de obra. Da cozida, correto? Da cozida, Sim. Isso, exato. Seriam as desvantagens, entre aspas, dela, né? E a vantagem, porque a alimentação natural é completamente nutritiva, né? O corpo, ele digere muito melhor a alimentação natural do que ração. Então, tanto é que o cocô, as fezes diminuem. A gente percebe que um cãozinho que come ração e come alimentação natural, o cocô do que come alimentação natural é muito menor, sequinho, sem cheiro. Porque o corpo, ele absorve tudo ali de bom, né? Dos nutrientes que tem, de tudo ali dessa parte da alimentação natural. E aí, a alimentação natural cozida, ela também é interessante que todo tipo de animal é beneficiado com ela.
Diferente da alimentação crua, que tem algumas doenças que não pode alimentação crua, né? Que é o que eu vou falar daqui a pouco. E a cozida não, a cozida é muito mais fácil até deles aceitarem. Muitos também demoram a aceitar a alimentação crua, então a cozida ela sempre dá super certo, sabe? E aí a gente vai então para alimentação crua sem ossos. Então é o que fala, né? Ela é crua e não tem ossos. Então da mesma forma, carboidrato, proteína, vísceras e vegetais. Porém, o que é cozido é os carboidratos. Sempre carboidrato tem que ser cozido, senão ele é tóxico para o animal, se comer cru. Sim. Sabe? Então, vegetais pode ser cru, tritura tudo, né? A parte da alimentação, aí a gente entra com vísceras e carnes, que é crua. Porque a partir da alimentação natural crua, a gente está começando a mimetizar como era na selva. Então, a gente está começando a trabalhar a ancestralidade do cão e do gato. Então, uma dieta que a gente fala que é a dieta mais próxima, né, da fisiologia deles na selva. Animais inteiros entram nessa parte de alimentação crua? Aí, crua com ossos. Sim. Isso. Que aí a gente vamos pular agora para isso então. Que a crua com ossos, ela tem a parte dos ossos, então da carcaça. Então ela é mais ancestral ainda, porque ela mimetiza mesmo uma presa. Então deixa ali, geralmente é o quê? É uma codorna, é asa de frango, cabeça de frango, né? Então tem essa parte crua. E ela é muito boa, ela é mais próxima mesmo da ancestralidade, quando a gente pensa, né, nessa parte deles, da alimentação ancestral. Porém, não são todos os animais que aceitam, muitos estranham, não sabem o que fazer com aquilo, ainda mais que, né, sempre comeu ração, então não sabe roer. O osso, cozido ou não, cru ou não. Acho que isso é o que todo mundo fala, não dá osso pro cachorro, senão vai furar o intestino do cachorro, o cachorro vai morrer. Esse é o ponto, né? Gente, é bom dar osso para cachorro, só que tem que ser osso cru, nunca osso cozido. O veneno é ovo cozido, ou o osso cozido. Porque o que acontece? Quando a gente cozinha o osso, muda a estrutura molecular dele. Então ele fica duro, fica rígido, ele começa a lascar, né? Então aí pode ter perfuração, pode entalar, né? Pode ter obstrução. Agora, quando você dá um osso cru, né? E aí também tem que ver, tem que ser maior que a cabeça do animal, para ele não engolir de uma vez. Moído, então muitas vezes quando a alimentação crua, a gente pede para moer ou triturar os ossos também, para ser mais fácil, né? E assim não tem erro, é muito tranquilo. E sempre supervisionando também, não é dar um pedaço, né, de uma cabeça de frango e sair pro mercado e deixar o cachorro ali, né? Tá junto. Mas dá muito certo. O problema é o quê? Quando a gente entra com alimentação crua com ossos, muitos cães começam a constipar, porque o excesso de cálcio é muito grande da dieta. Então aí, né, o cocô fica mais duro, fica branco. Então tem que ter esse cuidado também na forma também de dar dieta. Por isso que eu falo, tem como tutor olhar na internet, né, e dar alimentação natural por conta própria para o animal? Tem, só que é muito irresponsável. Então sempre orienta a procurar um veterinário que trabalhe com alimentação natural para ele montar uma dieta exclusiva para o cãozinho, né, do tutor, de acordo com as especificações dele, com a doença que ele tem, o peso dele. Aspecto psicológico, você acha que também tem alteração de humor, de enriquecimento pro animal? Você acha que também tem benefício? Com certeza. Porque aí a gente interliga com a microbiota intestinal, né? O que é microbiota, então? É as bactérias boas que a gente tem no intestino. Então, elas que fazem toda a fermentação, né? E produzem energia para as células intestinais. Então, a gente tem microbiota no corpo inteiro, né? No ouvido, na parte urinária, tudo. Quando a gente fala da microbiota do intestino, o que acontece? Ela regula o humor, ela regula toda essa parte também comportamental. Quando a gente dá uma alimentação boa, nutritiva, balanceada, a gente vai estar nutrindo a nossa microbiota intestinal. E com os animais a mesma coisa. Então, se dá uma alimentação natural, balanceada, tudo certinho para o cão, vai nutrir essa microbiota intestinal dele e vai produzir os hormônios do bem-estar de forma satisfatória. Como forma terapêutica, quais doenças podem ser tratadas com alimentação natural? Praticamente todas. Então a gente pensa aí que eu falei que tem, né, a dieta, no caso, manutenção, a alimentação natural, manutenção para cão saudável, e tem a dieta terapêutica, que é para doença. Então a gente tem alimentação natural, dieta específica para cão cardiopata com problema de coração, problemas renais, para câncer. Então para câncer tem um tipo de dieta específica de alimentação natural, que é o maior teor de gordura, né, para poder ajudar ali nessa questão de matar células tumorais e tudo. Outra doença Diabetes, também, né? diabetes, doenças endócrinas, diabetes, hipotireoidismo também, obesidade, tem tipo de alimentação específica. Então, eu sempre indico, pelo menos a primeira consulta, passar com o veterinário, nutrologista, para poder orientar a pessoa, ter o cardápio, né? E ela seguir. E quando é assim, o animal está bem comendo alimentação natural, a gente vê ele uma vez no ano, só para fazer mesmo um check-up, porque não tem mais, né, o que tratar ali. O animal está bem, está estável. A gente finalizou, então, as perguntas de todo mundo. Então, gente, a gente fica por aqui hoje, né?
Eu gostaria de agradecer a doutora Sabrina pela oportunidade, pelo conhecimento que passou pra gente aqui hoje. Eu que agradeço, gente. Leva o seu Obrigada. cachorro no veterinário, não vai dar... Isso. Sim. Por favor, a gente vai Seu disponibilizar o contato da doutora Sabrina também, para quem quiser, tiver interesse, né? Porque é uma área diferente ainda, né? Às vezes a gente fica meio perdido, sem saber aonde levar, em quem levar. A doutora Sabrina está à disposição. Fico super à disposição. E com certeza, Andrés, é muito melhor no começo ter, né, um profissional para pegar na sua mão, te ajudar Te nessa ajudar. jornada, que depois fica fácil, né? Depois que a gente A já tá gente vai acostumado. caminhando. Isso. Né? Isso mesmo. Desejamos cada vez mais sucesso em sua trajetória. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Sucesso para vocês também, Muito viu? obrigada, a gente agradece, a gente está muito grato, né? Sua presença aqui, compartilhando seu Obrigada. conhecimento com a gente. Muito Tá obrigada. bom? Pessoal, então uma ótima noite a todos e até a próxima.